Bom dia, meu nome é Marcos Vinícius. Nós estamos dando continuidade às aulas do curso de Teologia da Igreja Batista Príncipe da Paz, né? E hoje nós vamos falar de Samuel. Vocês, já peço perdão porque é a primeira vez que eu faço um vídeo aula, né? E se não sair 100%, vocês me perdoem, viu? Mas o nome Samuel, ele quer dizer nome de Deus, pedido a Deus ou ouvir a Deus. No cânon hebraico eram chamados de primeira e segunda reis, e os dois livros de reis, que a gente conhece como primeira e segunda reis, eram chamados de 3 e 4. Samuel, Natã e Gade são considerados os autores do livro, desses dois livros. Natã e Gade andaram junto com Davi. Vocês vão lembrar de Natã aí, quando teve aquele caso do adultério de Davi, ele foi peça importante. E Gade também, ele aparece, acho que por 2 vezes no livro, sendo instrumento de Deus, boca de Deus na vida de Davi. Ele relata os acontecimentos mais ou menos do ano 1100 a 970 a.C. O propósito dos livros de Samuel são para edificação do povo, mostrando o desejo de Deus de se relacionar com o homem. E a gente vê isso diversas vezes, porque todos os acontecimentos importantes do livro, né, relatados, eles mostram o quanto que foi determinante o relacionamento, a busca do Senhor, o sacrifício de animais, a oração. O tempo todo a gente vê isso, principalmente nos relatos de Davi, né, e Samuel, né? Relata a confiança, né, mostra claramente que Israel é a nação separada. Não adianta Israel, toda vez que Israel quer parecer com o mundo, as consequências disso não são boas, sabe? Então, a confiança do homem no Senhor é algo que fica também muito evidente. Quer dizer, a necessidade da confiança, né? E quando o homem confia, Deus, ele responde e honra o homem, sabe? Samuel, gente, ele nasceu, ele é fruto de um voto de Ana, né? Porque Ana não tinha filhos, queria ter filhos e não tinha. E ela foi ao templo e estava orando, e o profeta e o sumo sacerdote ele viu, né, acompanhou aquilo, e ela fez um voto, que se o Senhor desse a ela um filho, que ele entregaria esse filho ao Senhor. E assim foi a história de Samuel, né, que assim que desmamou, Ana entregou a criança ao profeta Eli. Naquela época, as crianças desmamavam bem depois do que a gente está acostumado nos dias de hoje. Dizem que ia até 8, 9 anos. E então foi entregue ao sacerdote Eli, que era juiz também, e que foi o seu pai. Ele criou Samuel, acompanhou Samuel, foi morar com ele mesmo. Naquela época ainda não tinha a escola de profetas, e que foi criada através de Samuel. Seu relacionamento com Deus era perfeito. A oração marcou todo o seu ministério. E ele fundou a escola de profetas. Samuel foi líder político e religioso nacional. Ele foi um líder mesmo. Foi o último juiz de Israel, porque logo em seguida veio Saul, que foi o primeiro rei. Então eu vou fazer um resumo breve, gente, de todos os fatos dos livros de Samuel. O voto de Ana, né, é o que está descrito lá. Deus fala com Samuel, depois que ele já foi entregue, já estava com o profeta ali, com o sacerdote, né? Deus fala com Samuel, chama Samuel e entrega para ele a mensagem difícil para Eli, né?
que não seria expiada a iniquidade dos filhos de Eli e dele mesmo, porque não os repreendeu. Eli não repreendeu seus filhos no pecado deles, porque eles desviavam as ofertas, os sacrifícios, e tratavam, Deus fala que eles pisavam no sacrifício. Eles não honravam a Deus com aquilo. E o profeta Eli até repreendeu os filhos uma vez, a Bíblia relata, mas para Deus aquilo parece que não foi suficiente, né? E por causa disso, eles tiveram uma morte trágica, toda a família. Logo depois vem o profeta Samuel exortando as pessoas ao arrependimento por causa da idolatria, porque naquela época havia muitos deuses do lar, estátuas mesmo de pessoas, de Balaão e etc., e de animais também, que eram considerados deuses, né? Você lembra desde o início lá de Êxodo, que eles fizeram um bezerro de ouro, e isso era um costume, e até hoje o homem tem uma tendência disso, né? De querer um amuleto, né? Então, preparai o coração ao Senhor. Essa foi a exortação de Samuel naquela época. Eles fizeram um sacrifício, oraram, e Deus logo em seguida manda a vitória sobre os filisteus. Então essa frase eu fiz questão de colocar aí, porque é algo que é muito profundo, né? Preparai o coração ao Senhor. É algo que nós temos que ter como um objetivo e algo real na nossa vida, todos os dias. Os anciãos de Israel pediram um rei para serem governados, como todas as nações. Esse foi o pedido. O povo clamava por isso. Israel não é de hoje, sabe, gente, que Israel quer se tornar igual ao mundo, né? Não é de hoje. Deus permitiu e explicou o direito do rei sobre a vida deles e tudo que é deles. Deus falou claramente, gente, vocês vão ter um rei que vai escravizar vocês, e nem o que é de vocês poderá ser mais, vai ser do rei. Mesmo assim, eles concordaram. Deus escolhe Saul, que significa pedido, e Samuel o unge rei sobre o povo de Israel. E logo em seguida, Saul já desobedece. E eu queria até ler essa passagem rapidamente. Quando Samuel está conversando com Saul a respeito disso, e Saul repreendendo ele pela desobediência, e aí Samuel fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que se obedeça à palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E se a gente analisar assim, qual foi o pecado de Saul, que nesse pecado ele já foi desconsiderado em continuidade como rei? Foi um pecado simples, porque Samuel tinha pedido a Saul para pegar os despojos e aguardar ele para que eles fizessem um sacrifício a Deus. E acabou que Saul não esperou Samuel chegar e fez o sacrifício por ele mesmo, né? Por conta dele. E isso foi considerado uma presunção. E por causa disso, ali Deus já definiu que Saul não seria mais o rei de Israel. Samuel, então,
indicado por Deus, dirigido por Deus, unge a Davi, logo que o encontra. E Davi, aí a Bíblia relata, né, as cartas relatam o que aconteceu com Golias. E Davi, a partir dali, sempre obtendo êxito em tudo que ele fazia, né? E ali a gente vê o compromisso de Davi, mesmo já sendo ungido, o compromisso dele com Saul, mas em primeiro lugar com o Senhor. Saul, vendo as glórias de Davi e o povo que ficava realmente adorando, assim, reconhecendo a unção, né, e como que Davi era abençoado, Saul começa a ficar com ciúme e quer matar Davi. E pelo fato de Saul também já ter conhecimento que ele não seria mais rei, que Deus já tinha, vamos falar assim, desistido dele, Saul percebeu que era Davi quem levaria essa unção. Davi não estende a mão contra o ungido do Senhor. Isso é um fato muito relevante para que a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia, né? Aquele que é ungido do Senhor, aqueles homens que trabalham para o Senhor, eles realmente devem ser considerados da forma que Davi considerava Saul. Mesmo Saul sendo que era, fazendo o que fazia, pecando contra o Senhor e perseguindo Davi para matá-lo. Aí relata o suicídio, né, de Saul. Ele acaba suicidando, né, com a espada, e ele já estava ferido, né? E Davi é aclamado e ungido rei com 30 anos somente. A partir daí há um relato das vitórias de Davi, do seu relacionamento com Deus. Davi leva a arca para Jerusalém, e aí tem o fato com Mical, que é a esposa dele, né, filha de Saul, e ela repreende Davi, porque Davi chegou, tirou um pouco de suas vestes e dançava em volta da arca com muita alegria, ele sentia que era como se ele estivesse recebendo Deus na casa dele e na cidade dele, e ele muito feliz com aquilo, e Mical o repreende, e ele claramente ele fala: olha, se você não percebe isso e não reconhece, as pessoas que amam o Senhor, elas estão vendo e estão glorificando a Deus através da minha vida, porque estão entendendo o que eu estou fazendo. Depois relata o adultério de Davi com Batseba, né, que é o marido Urias, né? E ali eu queria ler também, rapidamente, porque é um fato que muita gente faz confusão a respeito dos filhos de Davi, sabe? Então eu queria ler para vocês, Samuel 12, 10, 2 Samuel. Agora, pois, Deus falando com Davi, né, depois do fato da morte de Urias. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da sua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Então, muitos gostam de condenar Absalão e condenar até Davi, dizendo que Davi não agiu de energia com Absalão, e por causa disso aconteceu toda aquela traição, né, de Absalão. Mas na verdade Davi sabia que isso tudo era já uma ordenança do Senhor, já havia sido profetizado para ele, dito para ele claramente que isso ia acontecer. Por isso que quando Absalão morreu, ele chorou, porque ele sabia que aquilo não vinha de Absalão, mas vinha de Deus, que Absalão não tinha culpa daquilo que ele fez. É muito legal, nós vamos falar sobre isso ainda também. Houve um incesto, né, de Aminon com Tamar, e que depois Absalão mata
Amnon por causa disso. A Tamar era irmã de Absalão, né? Filho da própria mãe. E Davi, num primeiro momento, Absalão foi separado, né, da família, foi isolado. E depois Davi mostra que tinha perdoado Absalão. Quando Absalão se sentiu perdoado, foi quando ele começa a agir de maneira sorrateira e ele começa a ganhar a população para que ele fosse eleito rei. E as pessoas começam até a pedir, clamar por isso. Ele usou muita estratégia para isso. Davi percebe isso, ele é informado disso. E num determinado momento ele sentiu que Absalão ia atacá-lo e ele fugiu de Absalão. Joabe acaba em perseguição e tudo, acaba matando Absalão. Joabe era neto de Davi. E a gente vê nesse processo de Absalão morrer, aquilo que eu falei, quer dizer, primeiro Joabe fica até indignado com Davi, porque Davi chorava a morte de Absalão. E Davi falou, Joabe falou, puxa vida, aí todos aqueles que lutaram, morreram para poder te defender o teu reino, defender a Deus, e agora você está humilhando a eles. E aí Davi se recuperou, mas eles não entenderam, já não sabiam de tudo isso que a gente já falou, né? É muito bonito os louvores que tem de Davi, né, na Escritura. Ele sempre grato, todas as batalhas, todas as vitórias, desde o tempo de Saul, Davi sempre louvava o Senhor. E aí no final de 1 Samuel é quando, na verdade, na 2 Samuel, no final do livro, né, há o censo e o castigo, uma peste que matou 70 mil pessoas em 3 dias. Isso só em Israel. E a gente, às vezes, nós estamos vivendo um tempo aí do coronavírus e as pessoas meio assustadas com tudo isso. Mas nós temos que confiar no Senhor, né? Eu queria relatar, o livro relata os pecados de Saul, né? Então eu quero passar rapidamente nisso. Saul passa à frente de Samuel para cultuar, que foi aquele onde ele já recebeu a palavra do Senhor, já destituindo ele, não destituindo, mas já falando que ele não continuaria, né, no sacrifício. Promete matar o filho de Jonatas, seu filho Jonatas, ele é outro pecado. A desobediência em relação aos amalequitas, né, despojo das ovelhas e bois, que Deus deu ordem clara a respeito disso e ele não obedeceu. Ele persegue a Davi com ódio pessoal, mesmo sabendo que havia a unção de Deus naquilo tudo, estava agindo pela carne mesmo. E a consulta necromante, que todo mundo sabe, né, para quem necromante é aquela pessoa que consulta os mortos. Isso não é de hoje, a gente vê muitas vezes a religião espírita, né? É uma religião atual, mas na época de Davi, de Saul, isso já era uma prática, né? Mas não era uma prática do povo de Deus, era uma prática daquelas pessoas que não criam no Deus único, no Deus verdadeiro. E ali há uma evidente, a Bíblia relata de maneira bastante evidente como que essas consultas são manipuladas, infelizmente, né? Mas é a verdade, por isso é que Deus não aprova, né? Como que essas consultas são manipuladas pelo adversário de Deus, né? Por Satanás, muitas vezes, pelos demônios, né? E acaba que ali as pessoas consideram como verdade, mas na maioria das vezes é óbvio que não é verdade. São manipulações mesmo, falsas profecias. Então Saul consulta a necromante e isso, para Deus, isso é uma pena grave, é um pecado grave. É o que a Bíblia relata. Não vou entrar mais nesse assunto porque não é o objetivo aqui. A condição moral daquela época
a verdade ela não era sagrada. As pessoas tinham uma vida na carne mesmo. Né? Andar na carne é andar buscando a própria vaidade, os próprios desejos. E poligamia era comum nas classes altas. E com Davi, que era um homem, um jovem, né, quando foi escolhido, né, ele era um jovem de família média, não era, mas ele era um menino muito simples, ele não tinha porte físico. Então, todos, quando viram Davi e a unção de Deus sobre a vida dele, e viram como que ele era justo, né, creram realmente que eles agora, a partir daquele momento, passariam a obter justiça. Por isso que Davi é um rei aclamado até hoje. E ele provocou a unificação do pensamento religioso. Realmente, foi um tempo onde Deus foi glorificado na vida do povo de Israel. Davi, gente, ele comprou o terreno para edificar o templo, mas não construiu. E aí nós encerramos o livro de Samuel. Depois eu vou fazer um outro vídeo dos outros livros, da lição desse domingo. E eu agradeço. Muito obrigado.